Olá, olá, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da NBA Portugal e hoje vamos falar sobre Victor Wembanyama, o francês sensação, o jogador que está a pasmar toda a gente. Mais recentemente fez 2 jogos incríveis nos Estados Unidos contra a equipa da G-League, creio eu, a Ignite, e comigo lá está, quando toca a talento jovem, a jogadores que vão tocar, obviamente, no draft, porque lá está, o Nuno, que é o meu convidado de hoje, está muito atento à college, mas neste caso o Wembanyama não está na college, não é? Está na Liga Francesa, creio eu. Acho que não estou a cometer nenhuma gafe. Mas Nuno, muito obrigado mais uma vez por estares comigo, e por me ajudares principalmente a se calhar a acalmar um bocadinho, porque tal como estávamos a falar em off, eu não estava preparado, e acho que muita gente não estava preparada para ver o que o Wembanyama tem feito ultimamente. Portanto, Nuno, vamos começar se calhar pelo início. Há quanto tempo é que ouviste falar pela primeira vez de Victor Wembanyama? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigado. Ele já é um jogador seguido e conhecido dentro dos ciclos do draft, talvez é a coisa de 3, 4 anos. Eu acho que ele talvez tenha aparecido pela primeira vez nos radares de uma forma assim mais para o público geral. Lembro-me de uma altura em que ele teve assim uns treinos que foram gravados com o Rudy Gobert, que é aparentemente assim uma espécie de padrinho basquetebolístico para ele, em que ele tem assim uns momentos incríveis como atleta e como jogador, mas a verdade é um jogador que já tem vindo a crescer nas camadas jovens francesas, que já no Nanterre, que é o clube de formação dele, já era seguido naquelas competições da Adidas Next Gen e assim torneios jovens. Depois, o ano passado, ele teve um torneio do Mundial de Sub-19 que foi à final contra os Estados Unidos, e ele, que era quase um escalão mais novo, acaba quase por dominar o torneio, apesar da França não ter ganho aos Estados Unidos. E, portanto, tem sido um crescendo, e a verdade é que tem sido também ir acompanhando aquilo que é a progressão dele, porque nós, como tu já fizeste alusão, e a gente até falou um bocadinho em off, vamos falar um bocadinho do hype e depois do jogador em si, e a verdade é que existem jogadores que têm muito hype e que depois não concretizam, e com o Victor Wembanyama tem-se vindo a verificar uma progressão que de certa forma confirma o hype, e é interessante seguir esta curva evolutiva daquilo que é a evolução dele como jogador e da habilidade a juntar às ferramentas físicas. Do que tu tens visto já nos últimos anos, e tu que tens acompanhado se calhar um bocadinho mais de perto do que todos nós adeptos banais da NBA, o que é que tu achas que, falando no aspecto ofensivo, no aspecto defensivo, nós já vimos, acho que já todos percebemos que o Wembanyama, para a altura que tem, é um jogador extremamente ágil, extremamente atlético, mas quais é que tu achas que são aqui as lacunas ainda que o Wembanyama tem que trabalhar, e quais é que ainda... porque é um jogador, estamos a falar de um miúdo de 18 anos que claramente ainda tem muito que crescer. Quais é que tu vês que são aqui as prioridades em termos de correção de alguma coisa que o Wembanyama ainda não está tão bem? Se calhar se olharmos primeiro para a vertente física, porque é importante dizer que ele é um jogador com 2,20 m ou quase 2,20 m, existe sempre aquela questão dele maturar fisicamente, que tem mais a ver com o jogador e com a evolução do corpo com o avançar da idade, mas ele ainda é um jogador neste momento com um músculo, com um corpo um bocado mais maduro do que anteriormente, mas continua a ser um jogador que não é forte, ou seja, não tem um centro de gravidade, tem um centro de gravidade alto, é um jogador que é empurrado. Defensivamente, ele de facto, como tu também fizeste referência, é um jogador que, por ser tão grande e por ter uma capacidade quase alienígena de se mexer no espaço, e combina isso com uma grande envergadura e uma grande altura, torna um trunfo defensivo a proteger o cesto. Facilmente consegue bloquear. Muito importante, sim, a proteger o próprio cesto e o garrafão no geral, mas a verdade é que não quero dizer que ele tenha desiludido, porque estamos a falar de um miúdo,
mas para mim o impacto defensivo dele nestes últimos 2 jogos contra a Ignite notou-se muito bem. Tem muito mais a ver neste momento com o corpo dele e com a maneira como, com estas ferramentas físicas, ele consegue apagar vantagens do adversário. E a verdade é que existem ali certas nuances técnicas de posicionamento defensivo no pick and roll, de enquadramento com o jogador, de quando é que ele se vira, de tomar o melhor ângulo para o cesto, esse tipo de coisas em que ainda fazem com que ele não se torne tudo aquilo que ele pode vir a ser como jogador defensivo, mesmo a proteger o próprio garrafão. Essa na vertente defensiva, se calhar, é uma das coisas que ele precisa trabalhar. E depois no ataque, a verdade é que ele ainda é um jogador bastante verde em certas vertentes, como por exemplo, é um jogador que usa muito apenas a mão dominante, que é a mão direita, tanto para finalizar como quando recebe e tenta jogar no drible, atacar só pela direita. É um jogador que o próprio drible em si ainda não está muito avançado, apesar de, isso é que é um bocado a parte assustadora, apesar de ele já conseguir gerar vantagens com aquilo que tem. É um jogador que ainda não tem o drible super avançado, que às vezes, especialmente em termos de segurança de drible e não tanto em criatividade ou coordenação, mas às vezes a bola foge. Mas ele consegue ir buscar, ele consegue alimentar-se ofensivamente, tanto procurando esses desequilíbrios nas penetrações, como o jogo exterior. Pelo menos os jogos que temos visto, claramente muito à vontade e muito confiante também no seu jogo exterior. Sim, isso é uma das razões para estar muito otimista em relação à curva evolutiva dele como jogador, que é o lançamento não era necessariamente, se nós olharmos para aquilo que são os números deles, que apesar de não haver muitos jogos e isso afeta sempre as percentagens de 3 e de linha de lance livre, a verdade é que se olharmos para os scout reports dele há 2 anos e até o ano passado, o lançamento exterior era visto como algo com potencial e que mostrava momentos para progredir, mas a verdade é que ele hoje, e apesar de continuar a mandar assim umas petaradas ao cesto de vez em quando e continuar a não lançar super bem da linha de lance livre, está-se a tornar se calhar num ponto forte daquilo que é o seu jogo. E ele nestes 2 jogos contra a Ignite lançou catch and shoot, lançou em movimento um triplo, ou mais do que um triplo, mais do que uma vez. Incrível. E depois tem aqueles momentos de shot making ridículos, em que ele recebe ali no poste alto e ele lança um fadeaway, ou um lançamento à retaguarda com o defesa em cima dele. Ele já tem ali um jab step ali naquela posição de ameaça tripla, em que ele faz o jab step, mete 2 ou 3 dribles e sobe e dispara a partir do drible. E depois tem umas coisas ridículas, tipo ontem ele vem com uma bola em transição, ele vem atrás da bola, ou seja, é o trailing, como se chama o trailing big, e ele recebe, dribla para o canto, dá tipo 2 dribles para o canto, e depois cada passada dele é cobrir enorme espaço, claro. E depois lança um triplo ali no canto já a cair para fora, ou seja, tens momentos que são realmente ridículos. E depois junta-se tudo, junta-se esta produção ofensiva de lançamento, esta versatilidade, e depois junta-se ele ser um jogador com 2,20 m. Quer dizer, quem é que vai conseguir meter a mão no a questão é essa, a lançar a bola? Como é que se defende um jogador destes? Lá está, eu sinceramente estou muito curioso para perceber depois o impacto que ele irá ter. Porque realmente, se o Wembanyama for isto tudo, vai mudar a liga por completo. Tu já viste muitos jovens, há algum tempo que andas nisto e já viste muitas classes. Lembras-te de ver um talento assim tão estratosférico como o Wembanyama? Ou seja, os jogadores como por exemplo o Zion, que também havia muito hype. Se calhar não me estou a lembrar de mais alguém, se calhar tenho que recuar até 2003. Mas tu recordas-te assim de algum jogador com um teto tão grande como o Wembanyama? Ou achas que é demasiado esta febre? Que a febre seja demasiada, eu também não quero estar assim a ser o professor chato para dizer que as pessoas não se podem entusiasmar. Eu acho que isso é um bocado, quer dizer, o basquetebol é desporto e a verdade é que nós podemos estar a tentar aqui ser analíticos e olhar para o basquetebol de uma forma com mais detalhe, mas o desporto também é emoção. Claro que sim. Não quero estar aqui a policiar o sentimento das pessoas. Mas concordas, por exemplo, o Richard Jefferson, só para colocar aqui este dado,
ainda há poucos minutos. Ele disse que se LeBron James estivesse no próximo draft, LeBron James seria escolhido como segunda pick e o Wembanyama seria a primeira. Concordas? Acho que esse tipo de declarações são um bocado difíceis de pôr em perspectiva, porque eu comecei a ver basquetebol quando era puto e foi na altura que o LeBron era rookie. Agora é muito difícil eu conseguir olhar para trás e ver, não é? Claro. que esse jogador era este tipo de jogador. Agora, a verdade é, se calhar desde que eu acompanho e que acho que confio mais, como é que eu ia dizer? Confio mais na minha habilidade ou na minha capacidade de análise mais do jogo. Eu diria que ele, se calhar, a par do Luka, é o jogador, é o prospect assim de maior, que está na primeira prateleira. Ele, sem dúvida, é o mais único, porque o Luka é um tipo de jogador que nós já conhecemos de alguma maneira. Em termos ofensivos, é um jogador incrivelmente especial, mas é um bocado mais formulaico. É um jogador que mais ou menos já existia na NBA. Agora o Wembanyama... Sim, um jogador de 2,20 metros ou mais, mexer-se como o Wembanyama se mexe, ter já a produtividade ofensiva, a produção ofensiva que o Wembanyama consegue ter. Eu acho que realmente, em termos de raridade, eu concordo contigo. Acho que o Victor Wembanyama é talvez aí um bocadinho mais especial do que Luka, embora Luka é um talento inegável, não é? Completamente. Claro. E depois é sempre difícil e um bocado injusto até para os jogadores estar a comparar um jogador que neste momento é prospect versus aquilo que o prospect que agora é uma super estrela e é um dos melhores jogadores da liga, porque quer a gente queira ou não, eu penso que a nossa opinião acaba por... a nossa opinião que nós temos agora daquilo que era anteriormente, a nossa opinião acaba por ser um bocado afetada por hoje sabermos que o Luka é aquilo que ele é, ou por a gente saber que o LeBron é o segundo melhor jogador da história do basquetebol, ou coloquem onde queiram colocar. Portanto, é um bocadinho difícil de fazer esse tipo de avaliação, mas ele é um jogador... O Wembanyama, de facto, é um jogador incrivelmente único, é um jogador que não existe bem na NBA, e que, como tal, vai trazer entusiasmo e também vai trazer questões novas. Como é que ele vai ser... Como é que o vão anular, não é? Claro. Como é que o vão explorar defensivamente, todas estas coisas que tornam o jogo ainda mais entusiasmante. E o basquete vai evoluindo, a modalidade vai evoluindo, é mesmo assim com desafios novos. Mesmo agora para acabar, acho que é óbvio que estes dois jogos, à partida o Wembanyama já partiria como número 1, mas estes dois jogos fizeram muito por isso, e provavelmente vai acabar mesmo por acontecer. O que é que tu achas que o Oz, por exemplo, falou que um GM lhe disse que vamos ver uma corrida para perder como nunca vimos antes? Achas que o Wembanyama pode ter realmente este impacto na liga tão grande, ainda antes de entrar na liga? Um bocado sincero, eu acho que não, porque as odds entretanto mudaram. Como agora temos este aplanamento dos 14%, a verdade é que obviamente continua a haver incentivos para perder, mas o incentivo não é assim tão grande, não só porque existem 4 equipas que têm aqueles 14%, como é 14% e não é 25%. Yeah. Agora de certeza que essa narrativa se vai criar e vamos ver se de facto as equipas vão estar muito ativamente a tentar perder ou não, porque a gente está-se a focar aqui no NBA, mas é uma classe muito forte e tivemos estes dois jogos que no fundo foi um showcase entre o suposto 1 contra o suposto 2, que é o Scoot Henderson. No segundo jogo ele não jogou, mas no primeiro jogo foi incrível e viu-se muito a progressão dele do primeiro para o segundo ano na G-League Ignite. E depois existem outros prospects muito fortes. A classe de NCAA não é tão forte porque não tem os melhores jogadores, mas temos os gêmeos Thompson na overtime, e depois temos bons jogadores na classe de freshman da NCAA. Portanto, é uma classe que se avizinha como uma classe muito forte e podem existir grandes prendas ou grandes prémios de consolação, colocamos assim, para quem não escolha primeiro. Claro. Assumindo que vai ser muita gente diz que o Scoot Henderson no ano normal era o claro número 1, portanto. Sim. Lá está, toda a gente está aqui de olhos em Victor Wembanyama, mas é uma classe que ainda assim tem muito talento. Muito bem, olha, Nuno, muito obrigado. Lá está, vamos acompanhar agora a carreira aqui. Ele está na Liga Francesa, não é? Portanto, começou agora a época.
Eu também ouvi qualquer coisa de alguém, acho que foi o agente do Wembanyama, dizer que tinha sido abordado por alguns GMs para o proteger durante a temporada. Lá está, era como nós estávamos também a falar aqui um bocadinho em off. Provavelmente o agente dele também quer vender isto o máximo possível e aproveitar aqui esta febre. O que é facto é que ele disse que o Wembanyama não ia gostar muito dessa conversa de se proteger e de abrandar. Ele quer jogar basquete e evoluir como jogador. Portanto, vamos acompanhar aqui este ano do Wembanyama, de Scoot Henderson e de outros. E já sabes que um bocadinho antes do draft vamos ter que te ter aqui a nossa já tradicional conversa sobre a próxima geração da NBA. Nuno, muito obrigado mais uma vez por teres passado por cá para falar deste possível alien e deste possível jogador, talento geracional. É realmente um jogador que temos que estar de olho porque pode ser muito especial. Obrigado, e tu que estás aí a ver, já sabes, subscreve o canal, põe o like no vídeo e grande abraço. Vemo-nos no próximo. Tchau, tchau.